Esta análise é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Olá, hoje vamos mergulhar no caderno 1 de conhecimento específico para analista administrativo. Um tema fundamental, né? A evolução da administração pública no Brasil. Exato, vamos passar pelos modelos patrimonialista, burocrático e gerencial. E para fechar, aquele trio que a FGV adora cobrar: governança, governabilidade e accountability. A missão aqui, então, é desvendar essa jornada e entender como cada modelo, sim, foi uma tentativa de resolver os problemas do anterior. Isso, e dominar os conceitos que são essenciais para a prova. Ok, vamos começar a desempacotar isso. Vamos lá. Para começar essa história, a gente tem que ir lá no início de tudo, né? O tal do modelo patrimonialista. A ideia central aqui é uma confusão total entre o público e o privado. É isso. Exatamente. A melhor imagem, sabe, é pensar no Estado como se fosse a extensão da casa do soberano. A casa do rei. Isso. Não existia uma linha, uma separação clara entre o tesouro público e, digamos, o bolso do monarca. Então os cargos, os recursos, tudo era tratado como propriedade pessoal dele. Perfeito. Eram distribuídos como favores, como presentes. Imagina as consequências disso. É daí que nascem aqueles problemas crônicos que a gente ouve falar até hoje. Nepotismo, clientelismo. É a raiz de tudo. É o berço da corrupção como um sistema. O material do professor Lessa usa um termo excelente para isso. Os cargos eram vistos como prebendas. Prebendas. O que seria isso, exatamente? Uma prebenda é basicamente um prêmio, um presente. O governante distribuía os cargos para os amigos, para os aliados, não pela competência, mas como uma recompensa por lealdade, entende? Entendi. Estas chamam de rent-seeking. Rent-seeking. Que é, em resumo, a captura do Estado por interesses privados. O objetivo não era o bem comum, era usar a máquina pública para gerar riqueza pessoal. Certo. Então, o cenário era de um poder pessoal absoluto, quase um caos organizado em favor de poucos. A história da administração pública, então, é a história de como tentamos consertar isso. Exato. E qual foi a primeira grande tentativa de botar ordem na casa? Um modelo burocrático. Exatamente. Foi uma reação direta a essa desordem. Se o problema era a confusão, a solução seria construir um muro de concreto entre o público e o privado. Uma máquina impessoal, racional, previsível. Isso. E é aí que entra a figura do Max Weber e, aqui no Brasil, a criação do DASP, lá em 1936, na Era Vargas. Certo. Certíssimo? Certíssimo. O DASP foi o grande marco. Mas o que sustenta esse muro? Quais são, digamos, os tijolos dele? Ótima pergunta. São 4 pilares fundamentais. O primeiro, a impessoalidade. A lei vale para todo mundo sem distinção. Isso. Seja amigo do rei ou um desconhecido. O segundo pilar é o formalismo. Formalismo. Na prática, isso é só um jeito chique de falar de papelada, de processo. Em essência, sim, mas com um propósito muito claro, sabe? Pensa no formalismo como a linguagem de programação do sistema. Boa, analogia. Cada ação do Estado precisa de um comando escrito, um procedimento documentado. É rígido. É. Mas foi desenhado justamente para impedir as decisões baseadas no eu quero, no é para um amigo. Entendi. E os outros 2 pilares? A hierarquia, rígida, bem definida. E o quarto, que foi talvez o mais revolucionário para a época, a profissionalização, baseada na meritocracia. E aqui nasce o concurso público. É aqui que nasce a ideia do concurso público como a porta de entrada para o serviço público. Então a lógica muda completamente. O foco sai da vontade do governante e vai todo para o cumprimento rigoroso dos meios, dos processos. Perfeito. E o controle que antes era uma questão de lealdade vira um controle a priori. Preventivo. Isso, preventivo. A máquina verifica cada passo antes da ação acontecer para garantir que o script está sendo seguido à risca. O grande inimigo era o patrimonialismo. A burocracia foi, na sua essência, uma ferramenta de moralização. Foi. O problema, e aqui a história começa a se complicar de novo, é que o remédio foi tão forte, mas tão forte, que começou a gerar os próprios efeitos colaterais. Ah, as famosas disfunções da burocracia. A cura que quase matou o paciente de outra doença, né? Exato. A burocracia foi criada para trazer ordem,
mas acabou gerando um novo tipo de caos. Um caos de regras, de lentidão. Quais foram as principais disfunções que o material aponta? A principal foi a rigidez excessiva. A máquina ficou lenta, pesada, afogada em regulamentos e, o pior, ela desenvolveu o que a gente chama de autorreferência. Autorreferência? A administração pública passou a trabalhar para si mesma, para cumprir seus próprios rituais, seus processos e se esqueceu do cidadão lá na ponta. É o famoso "o sistema não permite", que todo mundo já ouviu num guichê. Exatamente isso. O procedimento, o meio, se tornou mais importante que o resultado, o fim. Então, recapitulando a jornada até aqui, tínhamos o problema da corrupção pessoal, e a solução foi a burocracia impessoal. Mas essa solução criou o problema da ineficiência. O que me leva à pergunta óbvia. Qual foi o conserto para esse problema? Exato. O conserto foi a terceira grande onda, o modelo gerencial. Se a burocracia foi a resposta para a corrupção, o gerencialismo foi a resposta para a ineficiência burocrática. E o marco disso no Brasil, como aponta o professor Lessa, é o PDERAE, de 1995, com o ministro Bresser Pereira. E a grande mudança simbólica, claro, a Emenda Constitucional 19 de 98. Que colocou o princípio da eficiência lá com todas as letras na Constituição. E como essa mudança de mentalidade funciona na prática? Olha, o contraste é total. A burocracia era obcecada com os meios, com o processo, né? Sim. O gerencialismo foca nos fins, nos resultados. A pergunta muda de "você seguiu as 300 regras do manual" para "você entregou o serviço com qualidade e dentro do orçamento". Isso inverte completamente a lógica do controle. Inverte. Ele deixa de ser primariamente a priori, preventivo, e passa a ser a posteriori, focado nos resultados que foram alcançados. Isso traz todo um vocabulário novo para a gestão pública, né? Eficiência, qualidade e a ideia do cidadão cliente. Isso. Essa ideia me parece boa, mas não tem um lado meio perigoso? Tratar um cidadão como cliente funciona para tirar uma carteira de motorista, talvez. Mas e na segurança pública, na assistência social? Não são produtos. Sua observação é perfeita e toca no centro do debate sobre o gerencialismo. O interessante é que o próprio modelo tem vertentes diferentes que tentam lidar com isso. O material do professor Lessa detalha 3. Certo. A primeira é o gerencialismo puro, ou managerialism. Esse é focado quase que só na eficiência econômica, na redução de custos. A visão mais empresarial da coisa. Entendi. E a segunda? A segunda é o consumerism, a orientação para o cliente. Aqui o foco já muda um pouco do custo para a qualidade do serviço, a satisfação desse cliente, mas ainda carrega essa lógica de consumo que você falou. Então, qual seria a terceira vertente, a que tenta resolver essa crítica? É a mais sofisticada, a chamada orientação para o serviço público, ou PSO. PSO. Isso. Ela reconhece que a eficiência é importante, mas não é tudo. Ela resgata valores públicos essenciais como a equidade, o senso de cidadania e, um ponto crucial, a accountability. A prestação de contas. Exato. A ideia é que não basta ser eficiente, tem que ser justo, transparente e prestar contas para a sociedade. E como esse modelo mais flexível se materializa? Quais são as ferramentas dele? São várias que a gente já conhece hoje. Os contratos de gestão, por exemplo. Onde um órgão ganha mais autonomia em troca de metas claras. Exato. As agências reguladoras que mostram o Estado saindo do papel de executor direto para ser mais um fiscalizador, um regulador. E um conceito que a FGV adora usar como pegadinha, a publicização. Ah, essa é clássica. Que não é a mesma coisa que privatização. De jeito nenhum. Privatizar é vender um ativo, publicizar é diferente. É transferir a execução de um serviço público não exclusivo, como saúde, cultura. Isso, para uma entidade do terceiro setor. Uma OS. O Estado continua financiando e principalmente fiscalizando os resultados, mas a gestão do dia a dia ganha mais agilidade. Certo. A jornada pelos 3 modelos está bem mais clara.
Mas para entender como um governo funciona hoje, na prática, o professor Lessa destaca aquele trio de ouro, Governabilidade, governança e accountability. que muita gente usa como se fosse tudo a mesma coisa, mas não é. São coisas totalmente diferentes. E entender essa diferença é crucial para a prova. Vamos simplificar. Governabilidade é a capacidade política de governar. Ter apoio no Congresso, ter legitimidade do voto, É isso, é ter o poder para agir. Já a governança é a capacidade técnica. é a capacidade técnica e administrativa de implementar as políticas. É saber usar o poder que se tem. Gosta daquela analogia. Um governo pode ter as chaves do carro, mas não saber dirigir. Perfeita. Ele pode ter sido eleito com 70% dos votos, ou seja, tem uma governabilidade gigante. Mas se os ministérios são uma bagunça, se a máquina é ineficiente, ele não consegue fazer nada. Tem governabilidade, mas não tem governança. Ótimo. E o terceiro conceito, accountability, é como a gente fiscaliza tudo isso. Exato. Accountability é uma palavra que envolve transparência, prestação de contas e, o mais importante, responsabilização. É o dever de explicar o que fez e de sofrer as consequências. E o material divide em tipos, né? A primeira é vertical. Sim, a vertical é o controle do cidadão sobre o governo. O voto é o exemplo mais clássico. Se o governante não entrega, o cidadão pode demiti-lo na próxima eleição. Mas e entre as eleições, o que impede o governo de fazer o que quer? Aí entra o segundo tipo, a accountabilidade horizontal. O sistema de freios e contrapesos. Isso, são os órgãos do próprio Estado fiscalizando outros órgãos. O Tribunal de Contas auditando gastos do Executivo, o Ministério Público investigando, o Congresso convocando o ministro. É o Estado se autocontrolando. E além do cidadão e do próprio Estado, ainda tem uma terceira forma de fiscalização. Tem a accountability societal ou social. Essa é a fiscalização feita pela sociedade civil organizada. A imprensa, ONGs, Perfeito! A imprensa investigativa que expõe um escândalo, uma ONG que monitora os gastos com educação, é um controle que vem de fora do Estado, mas que é mais organizado e constante que o voto individual. fantástico. Olhando para toda essa jornada, o que fica é a imagem de um pêndulo, né? A história não é uma linha reta, mas um movimento de reação. É a melhor forma de enxergar. O pêndulo estava no extremo do poder pessoal, no patrimonialismo. Como reação, ele foi com tudo para o outro lado. O controle absoluto da burocracia. Que engessou o sistema. E aí o pêndulo começou a voltar para o centro, buscando um equilíbrio entre controle e flexibilidade, que é o modelo gerencial. A grande lição é que cada solução é uma resposta direta às falhas do modelo anterior. E para fechar e consolidar, vamos passar rapidinho por aquele fechamento teórico-estratégico que o professor Lessa preparou. Vamos lá, é um ótimo resumo. Patrimonialismo, combatia nada e gerava corrupção. Burocracia, surge para combater o patrimonialismo, mas o excesso de regras gera rigidez e ineficiência. E o gerencialismo. Vem para combater essa rigidez, focando em resultados, mas corre o risco de focar demais no econômico e esquecer a equidade e a justiça social. E claro, não esquecer de diferenciar. Governança é capacidade técnica. E governabilidade é apoio político. Isso. E os três tipos de accountability. Vertical, que é o cidadão, horizontal, que são os órgãos do Estado, e societal, a sociedade civil. São os pontos-chave. A reflexão final que o professor Lessa propõe é muito poderosa. Ele cita a essência de uma passagem, de Marcos 10:43. Quem quiser ser grande, seja o servidor de todos. E é uma conexão perfeita com o propósito do serviço público. Toda essa evolução, do patrimonialismo ao gerencialismo, é, no fundo, a busca por transformar o Estado de um senhor em um servidor. E o papel do futuro analista na Leroy é exatamente esse. É ser um agente que usa esse conhecimento todo para garantir que a máquina pública sirva de fato ao cidadão de Rondônia. E olhando para frente, essa evolução não para por aí, né? De forma alguma. E isso levanta uma questão importante para o futuro. Com a digitalização em massa dos serviços, com portais de transparência em tempo real, inteligência artificial na gestão, será que a gente não está vendo nascer um quarto modelo?
Um modelo digital, talvez? Talvez um modelo digital ou um modelo em rede. Um modelo onde a própria accountability se torne instantânea, sabe? Distribuída na palma da mão de cada pessoa. É um pensamento para o futuro servidor público refletir. Análise produzida a partir do conteúdo do projeto ALRO Turbo, sob autoria e orientação do professor doutor Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou nos estudos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim o sistema avisa imediatamente quando o próximo resumo for liberado. Deixe nos comentários qual tópico gostaria de ver aprofundado na próxima vez. Até a próxima!